Bom, gente, nas últimas aulas nós conversamos sobre carência e nessa aula vamos concluir esse conteúdo. Então, o que nós vimos nas últimas aulas? Que a carência é um número mínimo de contribuições correspondendo ao mesmo número de meses que permite ao segurado obter, o seu benefício. Então, assim, é um número mínimo de contribuições exigido para que o segurado faça jus ao benefício. Então, vamos pensar no seguinte, na cabeça das pessoas, tá? Quando se fala em previdência, a primeira palavra que se associa é a aposentadoria. E a aposentadoria, a primeira coisa que se associa é uma pessoa idosa. Então, passa muito pela cabeça das pessoas que os idosos se aposentam, tá? Na verdade, isso não é assim. O idoso que se aposenta é aquele idoso que, na condição de segurado, contribuiu para a Previdência Social. E não basta contribuir só um pouquinho, para se aposentar por idade, não. Tem que contribuir um mínimo de 180 contribuições. No caso dos segurados especiais, como diz o próprio nome da categoria, tá? Eles vão, em vez de comprovar contribuições, eles vão comprovar um número mínimo de meses de atividade rural, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, ainda que de forma descontínua. Então, a regra é: carência se conta em número de contribuições. Entretanto, para o segurado especial, a carência é contada em número de meses. Muito bem, vamos ver o nosso próximo quadro. Quais são os números que a gente tem que gravar no que diz respeito à carência? 12, 10 e 180, ou seja, quando se exige carência para um benefício, tá? A carência exigida vai ser esse quantitativo aí de contribuições, ou no caso do segurado especial, esse quantitativo de meses de atividade rural. Então, auxílio doença, vamos ver se eu coloquei aqui na nossa revisão, tá? 12 contribuições, ou 12 meses de atividade rural para auxílio doença e aposentadoria por invalidez, 10 contribuições ou 10 meses de atividade rural quando se trata de exigência de carência para salário maternidade, 180 contribuições ou 180 meses de atividade rural quando se trata de carência para a aposentadoria, tá? Aposentadoria por, no caso, tempo de contribuição, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por especial. No caso da aposentadoria por idade, eu posso ter 180 contribuições ou 180 meses de atividade rural. Então, aqui, vamos revisando, 12 contribuições ou 12 meses de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento, ainda que de forma descontínua, é a carência exigida para auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Só lembrando que para esses dois benefícios existem situações que dispensam a carência. Por exemplo, o indivíduo sofre assegurado da Previdência, mal começa a trabalhar, sofre um acidente, e fica incapaz para o trabalho. A carência será dispensada. Então, quais são os casos de dispensa de carência para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez? Acidente, que não precisa ser de trabalho, acidente de qualquer natureza. Então, não só acidente de trabalho, como um acidente que é totalmente alheio a uma situação de trabalho. Também, como são considerados acidente de trabalho, a doença do trabalho, a doença profissional, dispensam a carência. E também existe um grupo que hoje são 14 doenças graves que dispensam a carência para esses benefícios. Então, vejam vocês que a doença não pode ser pré-existente. Uma doença pré-existente não vai dar direito ao auxílio-doença, seja uma doença grave da lista ou uma outra doença, não vai dar direito ao benefício à doença pré-existente. Agora, se uma doença pré-existente, ela está controlada, o indivíduo inicia suas atividades, passa a contribuir e essa doença se agrava, aí o agravamento sim vai permitir a concessão do benefício. Vamos lá. Bom, períodos de carência, 10, 10 contribuições é a carência para o salário maternidade quando essa carência é exigida.
Porque nós sabemos que empregada avulsa e empregada doméstica vão ter direito ao salário maternidade sem exigência de carência. Então, 0 contribuições, dispensa de carência para empregada avulsa e empregada doméstica. Já a contribuinte individual, a facultativa e a segurada especial que contribua facultativamente, dela nós vamos exigir 10 contribuições. E a segurada especial, que só se vale dessa condição, pequena produtora rural, em regime de economia familiar, pescadora artesanal, essa segurada especial, para obter o seu salário de maternidade, vai ter que comprovar 10 meses de atividade rural. Muito bem. Tá? Os períodos de carência também, né? 12, já vimos, 10. Também temos aquele número de 180 contribuições ou de 180 meses de atividade rural. Então, 180 contribuições nós exigimos para a aposentadoria, né? Aqui na lei nós temos a carência de 180 contribuições para a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial e a aposentadoria por idade. Aí você vai dizer, que coisa estranha, a aposentadoria por tempo de contribuição são 35 anos para o homem, 30 para a mulher, sempre a pessoa vai ter a carência negativa. A gente conta diferente, carência e tempo de contribuição em algumas situações, tá? Existem situações que são computadas como tempo de contribuição e não são computadas como carência. Muito bem, 180 meses de atividade rural para a concessão da aposentadoria por idade do segurado especial. Aposentadoria é essa de um salário mínimo. Segurado especial que almeja se aposentar com valor maior que o salário mínimo, vai, então, contribuir facultativamente para obter benefícios de maior valor. Contribuir facultativamente como? Como fazem os individuais e os facultativos, pagando todo mês 20% sobre o salário de contribuição que ele escolher, ok? Então, eu quero me aposentar com R$2.000. Então, meu amigo, você vai, como segurado especial, ter que contribuir, segundo essa prerrogativa que a lei lhe dá, pagando 20% sobre R$2.000 todos os meses. Que aí depois esses R$2.000 que serviram de base vão entrar numa média para cálculo do seu benefício. Muito bem, vamos lá. Então, nós temos aqui, eu quero que vocês olhem para isso, porque essa questão dos 180 meses de atividade rural é a disposição legal, tá, para o segurado especial. Carência para o segurado especial se dispensa em número de contribuições, porque a carência exigida vai ser em número de meses de atividade rural. Para os outros 180 contribuições, para o especial, 180 meses de atividade rural. Mas será que só ele vai ter essa prerrogativa de se aposentar por idade com um salário mínimo, provando carência em número de meses? Tá? Nós vamos descobrir que não é assim em todas as situações. Nós temos algumas ressalvas a fazer. Então, aqui, o quadrinho apresenta a situação da carência de 12 contribuições, para o segurado especial 12 meses, para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Mas temos, como já comentamos, dispensa de carência para o caso de acidente de qualquer natureza, inclusive acidente de trabalho e doença profissional e do trabalho, que são parte do acidente de trabalho. E doenças graves, aquelas 14 doenças que depois nós vamos estar falando sobre elas, alienação mental, hanseníase, tuberculose ativa, neoplasia maligna, osteite deformante, espondiloartrose anquilosante, cardiopatia grave, nefropatia grave, hepatopatia grave, AIDS, doenças causadas por contaminação, Parkinson. Então, a gente vai estar no auxílio-doença e na aposentadoria por invalidez, quando tratarmos especificamente do benefício, voltando para essas doenças graves. Bom, só que, como eu disse para vocês, aquela questão das 180 contribuições exigidas para a aposentadoria, tá? Durante um período, nós tivemos uma carência de transição. Essa carência de transição permite a transição de uma situação anterior de 60 contribuições para essa atualmente exigida de 180 contribuições.
Então, quando sai aqui a lei número 8.213 de 91, essa lei determina a mudança da carência de 60 contribuições para as aposentadorias por idade, tempo de contribuição especial, para 180 contribuições, ok? Então, aqueles segurados que já estavam no regime geral até 24 de julho de 91, véspera da publicação da Lei 8.213, tiveram direito até o ano de 2010 a uma carência de transição, de modo que o indivíduo que já estivesse no regime geral, já era segurado antes da publicação da lei, mas só tem condição, porque só completa a idade, por exemplo, depois da lei publicada, ele passa a ter uma carência que não é nem 60, mas também não é 180. A Lei 8.213, ela trouxe uma tabela com carências de transição, de modo que as pessoas que fossem se aposentando tivessem a exigência não de 60, mas de 66, 72, 78, 84, 90 e assim por diante. Até que em 2011, pronto, já todo mundo tem que comprovar uma carência de 180 contribuições, tá certo? Então, né, essa carência de transição só vale para segurado com ingresso no regime geral até 24 de julho de 91, durou até 2010 e foi uma carência de transição aplicada à aposentadoria por idade, tempo de contribuição e especial, tá? Aqui eu peguei a tabelinha de transição a partir de 98. Então, alguém que tenha completado a idade, uma senhora completa 60 anos em 1998, e é uma segurada antiga, ingressou na Previdência antes da Lei 8.213. Então, em 98, é o ano que ela completa a idade, nós só vamos exigir dessa senhora 102 contribuições. Se ela completa a idade em 2004, nós só vamos exigir 138 contribuições. Então, a carência de transição aplicada é aquela prevista para o ano em que a pessoa implementa as condições, ou seja, no caso de uma aposentadoria por idade, a mulher completa 60, o homem 65. E no caso de rurais, nós teríamos uma redução dessa idade, 60 para o homem e 55 para a mulher. Muito bem. Então, os segurados especiais, nós temos a carência contada em número de meses de efetiva atividade rural para a aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, para a aposentadoria por invalidez, 12 meses de atividade rural, auxílio-doença, 12 meses de atividade rural como carência e salário maternidade. Essa carência em número de meses para todos esses benefícios é algo que está previsto para o segurado especial. E essa carência comprovada em número de meses vai, garantir benefícios sempre no valor de um salário mínimo. Só existe uma situação excepcional no caso de aposentadoria para o segurado especial que recebe auxílio acidente, que eu vou ter oportunidade de mostrar mais adiante. Muito bem. Só que outros trabalhadores rurais, na categoria de empregado, e aqueles que prestam serviço rural de forma eventual, que seriam contribuintes individuais, os chamados eventuais rurais, também tiveram direito a contar a carência em número de meses, do mesmo jeito que o segurado especial, mas somente para obter a aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo. E se um desses segurados aí fosse em busca de um auxílio-doença, 12 contribuições. De uma aposentadoria por invalidez, 12 contribuições. Mas para aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, esses trabalhadores rurais, vejam, não são segurados especiais, são empregados ou eventuais rurais, tiveram direito até 15 anos, contados depois da publicação da Lei 8.213, ou seja, até 2006, a obter a aposentadoria por idade de um salário mínimo, provando também carência em número de meses.
essa possibilidade foi inclusive prorrogada. Foi prorrogada até 2010. A partir de 2011, voltar aqui, a partir de 2011, esses indivíduos, eles vão ter, no caso dos empregados rurais, uma situação também especial de cômputo de carência que eu apresento já já. Então, o que eu quero que vocês gravem é o seguinte, é que, além do segurado especial, quando se tratar de aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, outros segurados, trabalhadores rurais, que aí estão apontados, empregados rurais e eventuais rurais, também puderam se aposentar, né, contando carência em número de meses. Então, eu tenho um empregado rural que completou a idade para se aposentar, no caso do homem, 60 anos, tá? No ano de 2006, tá? Até julho de 2006. Ele vai poder se aposentar por idade com um salário mínimo, contando a carência em número de meses, em vez de contar em número de contribuições? Vai sim. Tá? Na verdade, nós vamos ter esse indivíduo porque houve uma prorrogação desse, né, benefício para os rurais, no sentido de poder contar a carência em número de meses, até 2010. Então, nós vamos encontrar empregados rurais que completaram a idade para se aposentar em 2009, por exemplo, e ainda poderão contar a sua carência em número de meses de atividade rural. Vamos lá, então. Outra coisa importante. Existem períodos que contam como tempo de contribuição, mas não contam como carência, tá? Daí porque você tem benefício, como é o caso da aposentadoria por tempo de contribuição, onde eu tenho para o homem a exigência de 35 anos de tempo de contribuição, para a mulher 30 anos, e apesar de eu ter tantas contribuições, bem mais do que 180 contribuições, às vezes acontece de a pessoa não ter carência, ter o número de contribuições exigidos para, né, o tempo de contribuição, para computar no tempo de contribuição, mas não vou contar como carência. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos. Tempo de serviço militar, tá? O tempo de serviço militar, apesar de, como diz o nome, ser um tempo de serviço, conta como tempo de contribuição, mas não conta como carência. Então, uma pessoa, né, na hora que vai se aposentar por tempo de contribuição, se ela passou 2 anos no serviço militar, ela vai trazer esse tempo para contar como tempo de contribuição, mas não vai ser contado como carência, tá? No caso de tempo de atividade rural anterior a novembro de 91, esse período é contado para compor o tempo de contribuição, mas não é contado como carência. Então, uma pessoa que foi trabalhador rural lá no passado, comprova a atividade rural, tá? Até, né, outubro, na verdade, de 91, e pode contar esse tempo para compor o tempo de contribuição de 35 anos ou de 30 anos. Mas esse período não será computado como carência. Período anterior à filiação obrigatória indenizado. Existe uma regra na Previdência Social que nós temos o seguinte: aquele período que não era de filiação obrigatória de uma dada atividade, depois essa atividade obriga a ser filiado, pode-se indenizar esse passado desde que comprove a atividade, ok? Então, vamos dizer o seguinte, nós temos situações bem antigas, vamos dizer assim, de contribuinte individual, né, que até um dado momento, eles não eram segurados obrigatórios. Depois, quem exerce atividade por conta própria, passa a ser filiado obrigatoriamente. Então, assim, no passado, tá, o exercício de atividade por conta própria, esse passado é remoto, lá na década de 50, início da década de 60, existe um período de, né, atividade por conta própria que não determinava a filiação obrigatória. Depois, esse exercício de atividade por conta própria obriga a se filiar e a contribuir para a Previdência. Então, eu tenho, até um dado momento, a filiação não era obrigatória de quem trabalhava por conta própria. Essas pessoas, caso quisessem, exemplo, profissionais liberais,
poderiam até contribuir para os institutos então existentes, ok? A partir da primeira Lei Orgânica da Previdência, a afiliação dessas pessoas passa a ser obrigatória. Vejam, toda atividade que no passado não determinava a filiação obrigatória, a partir de um dado momento, né, determina a filiação obrigatória à Previdência, permite, mediante a comprovação desse período de atividade, pagar as contribuições relativas a esse período. A gente chama isso de indenização. Então, o segurado pode indenizar o período que não era de filiação obrigatória, tendo em vista essa atividade depois ter se tornado obrigatória. Isso acontece na década de 70 com os empregados domésticos. Até lá, né, salvo engano, 72, 73, depois a gente vê esse ano bem direitinho, os empregados domésticos não eram segurados obrigatórios. A partir dessa data, são segurados obrigatórios. Então, existindo um período de filiação não obrigatória daquela atividade anteriormente, tá? O indivíduo, se já exercia atividade enquanto doméstico naquele momento, poderá reivindicar o pagamento dessa indenização relativa ao período em que a atividade como empregado doméstico não obrigava a filiação obrigatória. Muito bem. Agora, pagou essa indenização relativa a período, né, anterior de filiação não obrigatória, conta como tempo de contribuição? Sim. Conta como carência? Não. Tá? Vamos lá. Período anterior ao pagamento da primeira contribuição sem atraso do contribuinte individual. Então, a pessoa, né, se inscreve como contribuinte individual, passa a pagar as contribuições, né, mês a mês. Mas vamos dizer que esse indivíduo, tá, paga, por exemplo, se inscreve, né, eu já disse para vocês, em janeiro de 2012, esse exemplo, e só começa a pagar mesmo em janeiro de 2013. Ele paga janeiro em dia e paga retroativamente todos os atrasados do ano de 2012. O que acontece? Esse pagamento de contribuições em atraso conta como tempo de contribuição? Sim. Conta como carência? Não. Tá? Mas tem um monte de asterisco aqui. Tem, porque nós vamos ver o seguinte, que se esse indivíduo, ele paga como contribuinte individual, mas é um pagamento num período que está intercalado entre atividades, por exemplo, como empregado, ele era empregado, tá? E depois passa a pagar como contribuinte individual, depois exerce outra atividade. Então, assim, nesse caso, se esse pagamento de contribuições enquanto individual é intercalado, é posterior a um período em que ele já era empregado, já tinha suas contribuições, né, presume-se recolhidas pelo empregador, aí até é possível contar a contribuição que ele pagou antes da primeira sem atraso, tá? Muito bem. Não contam nem como tempo de contribuição, nem como carência. O período de graça, concorda? O período de graça, o período de manutenção da qualidade segurada, é aquele período que o segurado obrigatório, ele para de exercer atividade laboral remunerada, tá? E, por isso, ele não contribui. Esse período de graça não conta nem para carência, nem para tempo de contribuição. Ele parou de trabalhar, entra no período de graça, 12 meses, 24, 36, aí ele não exerce atividade, ele não contribui, não conta para nada. O período de recebimento de auxílio acidente exclusivamente, tá? Esse período em que o indivíduo só está recebendo auxílio acidente, não vai contar, nem como tempo de contribuição, nem como carência. Vamos lá. E aí vem o artigo 154 da Instrução Normativa número 45, que vai nos explicar o seguinte, que o que é que eu considero para efeito de carência? O tempo de contribuição para o plano de seguridade social do servidor público antes da Lei 8.647, contribuições essas efetuadas pelo servidor público ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo com a União, autarquias, ainda que em regimes, né, regime especial e fundações públicas. Então, esse aí é o servidor exclusivamente comissionado na administração pública federal, tá? Ele, né, até 93, até essa lei ser publicada, ele contribuía para regime próprio. Depois,
tá? Ele é excluído dessa condição e passa a ser, né, segurado, é do regime geral, exclusivamente comissionado no âmbito federal, é segurado do regime geral a partir da Lei 8.647 de 1993. Agora, o tempo de contribuição que ele fez para o Plano de Seguridade do Servidor Público vai contar como tempo de contribuição e também como carência. O período em que a segurada recebeu o salário maternidade, exceto se é uma segurada especial que não contribui facultativamente, conta. Por que que conta? Porque quando a segurada, a não ser a especial, né, ela recebe o salário maternidade, ela contribui sobre o valor do salário maternidade. Se é a empresa que paga, a empresa desconta a contribuição. Se é a Previdência que paga, a Previdência desconta a contribuição. A segurada especial, que vai se valer só da condição de segurada especial, provar 10 meses de atividade rural e receber um salário mínimo, essa daí não vai contar esse período de salário maternidade como tempo de contribuição e nem como carência. Mas as demais têm que contar, tanto como tempo de contribuição quanto como carência, porque elas vão contribuir sobre o salário maternidade. Também se considera, para efeito de carência, o período relativo ao prazo de espera de 15 dias do afastamento do trabalho de responsabilidade do empregador, desde que anterior à data do início da incapacidade do benefício requerido, tá? Então, assim, um indivíduo que seja empregado de uma empresa, os primeiros 15 dias de afastamento por doença, quem paga é a empresa. E sobre esses 15 dias são exigidos, né, a remuneração desses 15 dias gera contribuição, tá? Tanto para o trabalhador quanto para o patrão. Então, né, esses 15 dias serão contados para efeito de carência. Também contam para a carência as contribuições que foram vertidas, foram pagas para o regime próprio, constantes de certidão de tempo de contribuição. Essa certidão ela é trazida para o INSS para que se efetue a contagem recíproca. Aquele tempo vai ser averbado no sentido de compor o tempo de contribuição do indivíduo no regime geral, desde que o segurado não tenha utilizado esse período no regime próprio, desde que ele esteja, né, inscrito, né, no regime geral. Então, o segurado, ele não utilizou o período, tá, no regime próprio de onde ele vem, ele está inscrito no regime geral e ele não continuou filiado ao regime de origem. Então, ele agora é um segurado do regime geral, ele quer usar aquele tempo para contar como carência, não usou lá no regime próprio de onde ele veio, então esse tempo, né, de contribuição para o regime próprio, tendo em vista que ele agora é segurado do regime geral, vai ser contado. Também se considera, para efeito de carência, o período na condição de anistiado político. Então, aquela pessoa que foi cassada por motivações políticas e depois foi anistiada, ela vai comprovar, tá, essa condição de que não trabalhou porque foi cassada, tá, não podia trabalhar. A perda dos direitos políticos também fazia, né, que a pessoa perdesse seu cargo, seu emprego público, se fosse afastada. Então, esse período tanto conta como tempo de contribuição, quanto como carência, tá? Também as contribuições previdenciárias que foram pagas por contribuintes individuais, contribuintes em dobro. Esse contribuinte em dobro é o ancestral do facultativo, tá? Facultativos, equiparados a autônomos, empresários e empregados domésticos, relativas ao período de abril de 73 a fevereiro de 94, cujas datas de pagamento não constam do CNIS. Então, esses dados, eles não foram recuperados, não existe dado quanto à data de pagamento da contribuição. Então, no período de abril de 73 a fevereiro de 94, se existem, tá, os pagamentos registrados, mas não existe a data do pagamento para saber se foi em dia ou foi em atraso, então vai se contar essas contribuições para fins de carência. Também se considera, para efeito de carência, o tempo de atividade do empregado doméstico,
tá? Observado o disposto no inciso 2 e parágrafo 4º do artigo 143, independentemente da prova de recolhimento da contribuição previdenciária, desde a sua filiação como segurado obrigatório. Então, a gente considera o tempo de atividade como carência quando eu tenho um empregado doméstico se aposentando com um salário mínimo, ou se ele é um segurado antigo, de antes da Lei 8.213, ele entrou no regime antes da lei ser publicada, então significa dizer que eu vou considerar o tempo de atividade como doméstico, tá? Mesmo se resultar num valor maior que o salário mínimo, o seu benefício, tendo em vista recolhimentos que foram feitos em atraso, tá? Então, existe um recolhimento sobre aquele valor maior que o salário mínimo, recolhimento esse até feito com atraso, mas nós vamos considerar esse tempo de atividade desde a filiação, embora com contribuições recolhidas em atraso, no caso de valores superiores a salário mínimo, embora sem contribuições recolhidas, no caso de benefícios de um salário mínimo como carência. Então, para o empregado doméstico, a comprovação do efetivo recolhimento da primeira contribuição em dia será exigida apenas para a concessão de benefício em valor superior ao salário mínimo. Isso para segurados que entram no regime geral a partir da Lei 8.213. Então, se o segurado, ele é alguém que ingressa a partir da Lei 8.213, segurado empregado doméstico, ele vai ter benefício de valor superior ao salário mínimo, eu não posso aceitar só tempo de atividade dele como doméstico. Eu preciso que ele comprove que existe a primeira contribuição recolhida em dia para eu poder contar a carência, tá? Não se conta como carência tempo de serviço militar, tempo em que o segurado está ou esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, inclusive decorrente de acidente de trabalho ou de qualquer natureza, salvo um período entre junho de 73 a 30 de junho de 75, em que o segurado esteve em gozo de benefício, que foi contado esse período como carência. Mas isso é uma situação anterior. Hoje, tá? Situações que não estão dentro desse período, de junho de 73 a junho de 75, tá? De gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, contam como carência? Não. Período de recebimento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez não contam como carência. Podem até, e nós vamos ver isso adiante, contar como tempo de contribuição. Também não conta como carência o período de, o tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior à competência novembro de 91. O período de retroação da data de início de contribuições e o referente à indenização do período. Retroação da DIC é quando a pessoa paga a contribuição em dia, primeiro ele paga aqui, mas existia já um período de atividade como contribuinte individual anterior. O indivíduo comprova e paga as contribuições retroativas a esse período. Não conta esse período pago em atraso, tá? E também o da indenização nós já vimos, é aquela situação de pagar contribuições para um período de uma atividade que não era de filiação obrigatória e depois se tornou de filiação obrigatória. Período em que o segurado está ou esteve em gozo de auxílio acidente não conta como carência. E também o período de auxílio suplementar, que é um benefício que já foi extinto e que também tem a ver com acidente de trabalho, tá? É ressalvado o disposto no artigo 15 o período em que o segurado tenha exercido atividades na mesma categoria ou em categorias diferenciadas, como empregado, avulso, doméstico e contribuinte individual, e não tenha ocorrido a perda da qualidade segurada entre os períodos de atividade, será computado para fins de carência. Então, quando o segurado exerce atividades diferentes, ele foi empregado, depois ele foi individual, depois ele foi avulso. Se nesse lapso ele não perdeu a qualidade segurada, eu vou contar o tempo de contribuição, as contribuições dele para fins de carência, tá? Mesmo que ele como individual, tá? Ele deixou de pagar a contribuição em dia, a primeira, tá? Mas é um período de contribuinte individual intercalado entre atividade como empregado, avulso, tá?
Aplica-se também o disposto no caput quando for comprovado o recolhimento da contribuição em todo o período, desde a filiação como empregado ou como trabalhador avulso, mesmo que na categoria subsequente de contribuinte individual e de empregado doméstico tenha efetuado recolhimentos em atraso, inclusive quando se tratar de retroação de data de início de contribuições. Então, o indivíduo é empregado, passa 6 meses trabalhando, né, deixa de ser empregado, passa 6 meses trabalhando como individual, e aí ele só depois desses 6 meses é que resolve regularizar a condição dele como individual e retroage a data do início das contribuições, porque estava 6 meses sem pagar, tá? Nesse período eu conto como carência essas contribuições? Conto, tá? Porque ele era empregado, depois passou a ser contribuinte individual e nunca perdeu a condição de segurado, tá? Tratando-se de aposentadoria por idade de empregado rural no valor de 1 salário mínimo, então, empregado rural, a aposentadoria por idade no valor de 1 salário mínimo, nós vamos contar, para efeito de carência, até 31 de dezembro de 2010, o período de atividade comprovada por meio de contrato individual de trabalho ou carteira de trabalho. Então, ele prova a atividade rural como empregado até dezembro de 2010, conta-se esse período de atividade rural como carência. De janeiro de 2011 a dezembro de 2015 e de janeiro de 2016 a dezembro de 2020, ele vai ter que contar a carência com contribuições, já não só com essa história, não pode mais, só número de meses de atividade rural. Só que como nós vivemos ainda no país do faroeste, onde a gente ainda encontra trabalho escravo, onde a formalização de mão de obra no meio rural é ainda muito complicada, esse trabalhador rural ele vai ser mais protegido, esse empregado rural. Durante o período de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, cada mês durante o ano que ele provar, tá, que ele tem emprego, tá, ele tem uma carteira anotada, ele foi informado como empregado na GFIP, ele provou que ele tem emprego por um mês, esse mês, no primeiro período aí, de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, esse mês de carteira anotada, por exemplo, vai valer para a carência como sendo 3 meses, tá certo? Então, se no ano ele tem 3 meses que ele prova que tinha emprego, ele vai ter esses 3 meses multiplicados por 3 e vai ter 9, na verdade, contribuições, meses de carência. No período seguinte, de janeiro de 2016 a dezembro de 2020, cada mês que ele comprovar esse empregado rural, que ele tem emprego, ele é empregado rural, ele vai, por exemplo, ter a carteira anotada durante 2 meses, eu vou multiplicar por 2, viram 4 meses. Então, a gente superestima a carência, tá? O número de meses de emprego no primeiro período é multiplicado por 3 para fins de cômputo de carência. No segundo período, de 2016 a 2020, o número de meses de emprego vai ser multiplicado por 2. Agora, ao multiplicar, eu nunca posso ter dentro de um ano mais que 12 meses, porque o máximo de contagem de carência dentro de um ano vai ser de 12 meses. Eu volto a falar dessa carência quando a gente estiver conversando sobre a aposentadoria por idade. E aqui nós encerramos as nossas aulas sobre carência para obtenção dos benefícios. Até a próxima aula.